Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver o deputado do CDS João Almeida a relembrar o Miguel Prata, roque da incompetência do Partido Socialista. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um goste. Se achares interessante, partilha e comenta. João Almeida, comece por si, por a gestão da comunicação nesta época de incêndios. Muito se tem dito pela ausência do Primeiro-Ministro, que entretanto interrompeu as férias, pela mensagem de solidariedade após a morte daquele bombeiro e dos atrasos e do tempo em que houve uma reação. Como é que tem sido gerida a situação dos incêndios? Boa tarde aos dois, boa tarde a todos. Eu penso que mais importante do que discutirmos a questão da comunicação, da gestão da comunicação, é discutirmos a gestão da situação e, nesse sentido, a primeira palavra tem de ser naturalmente para as populações, para os bombeiros, para todos os agentes de proteção civil, para os autarcas, para todos aqueles que no terreno estão a enfrentar esta situação dificílima. Infelizmente não é a primeira vez no nosso país, infelizmente é recorrente, há razões estruturais para que assim seja, não sei se vamos ter tempo para discutir. A comunicação é uma parte que interessa essencialmente ao próprio governo, à discussão pública e que depois com o tempo passa. O problema é que nós temos a comunicação completamente preenchida com os incêndios durante este período. E falta muito debate sobre incêndios fora deste período. E isso responsabiliza-nos a todos. Eu assumo essa responsabilidade também enquanto políticos. Esta é uma área na qual eu tive responsabilidades no governo, conheço muito bem, e eu acho que nós temos de discutir incêndios e, sobretudo, mais do que discutir incêndios, discutir território fora do período mais crítico. E, portanto, aí acho que a serenidade que o Primeiro-Ministro ainda hoje revelou e demonstrou é importante. Acho que, eu não estou aqui para dizer, olha, o Governo é fantástico, comunica otimamente, está a fazer tudo bem. Já passou o tempo, isso era no tempo do PS, é que as coisas eram assim. Eu acho que nós devemos ter responsabilidade. Claro que vai ter de ser feita uma avaliação, claro que há problemas estruturais que ainda não estão resolvidos e claro que vai ter de se analisar o que é que, neste ano em concreto, possa ter acontecido que tenha de mudar. Há duas coisas que eu acho que devem desde já ser referidas e estou muito de acordo com aquilo, uma declaração que vi hoje do Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses à saída da reunião com o Sr. Presidente da República. Duas coisas muito importantes. Uma tem a ver com a organização do sistema, a organização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a organização hierárquica dos bombeiros e a sua autonomia. Infelizmente, durante os 8 anos do Partido Socialista, só andámos para trás nisso. E o outro ponto essencial é a questão do território. Foi criada uma agência, foram criadas entidades. Eu tenho de dizer uma coisa, eu tutelei esta área há 10 anos, neste momento está pior. Está mesmo pior. A floresta está mais desorganizada, há mais entidades e há menos políticas públicas eficazes. Infelizmente é o normal do Partido Socialista. Criamos organismos para colocar os nossos amigos e desorganizamos tudo para que possamos depois colocar mais verbas nesses organismos. É a única forma que o Partido Socialista sabe fazer as coisas. Não governar nem resolver problemas, mas sim desgovernar e arranjar ainda mais problemas. Nós temos de olhar para isto e dizer que eu não quero aqui estar a dizer que está pior por causa do PS. Está pior porque passaram 10 anos e isso é inaceitável no país. Não quer dizer, mas devia de dizer. Efetivamente estamos pior devido ao Partido Socialista e às más políticas que tiveram nestes anos todos sobre a floresta. Ficou toda a gente muito indignada com os incêndios em Pedrógão em 2017, mas infelizmente fez-se zero ou perto de zero, mas muito dinheiro desapareceu à custa disso. Nós temos de uma vez por todas, ter uma floresta ordenada. Há questões estruturais, como a questão do ICNF, que eu acho que tem de ser muito bem encarada. Nós não podemos ter um conflito entre uma entidade em que acha que a floresta tem de existir tal como existe, sem nenhuma gestão, sem nenhum ordenamento, sem ser preciso fazer abates de árvores, sem ter mosaico, sem ter zonas que obviamente têm de ser cortadas, sem poder fazer contrafogo. Esta é que é a discussão que não é feita em Portugal e tem de ser feita. E não pode ser feita com fundamentalismos, que é o que aconteceu muitas vezes, principalmente com fundamentalismos ambientalistas, que depois geram estas tragédias. Eu acho que nós temos de olhar para tudo isto com muita preocupação, mas acima de tudo com muita capacidade de mudar a realidade.
Felizmente estamos com um governo que parece que conhece a realidade e não vive no mundo dos unicórnios como os governos do António Costa. O António Costa e o Marcelo Rebelo de Sousa, como queriam agradar a todos, infelizmente nunca faziam nada e depois o resultado são estas tragédias. João Almeida, deixe-me regressar a si esta questão de o que é que falta saber, o que é que falta analisar para que não tenhamos anos de incêndios como o que estamos a ter agora. Nada, falta decidir. Falta decidir e, infelizmente, aquilo que foi decidido, ao contrário do que o Miguel diz, não foi bem decidido. São opiniões, obviamente, se isso temos de o discutir. São opiniões e factos. Todo este descontrolo não é porque está um governo de direita em funções há pouco mais de um ano. Todo este descontrolo da floresta que fez provocar estes imensos incêndios é o descontrolo da floresta que o Partido Socialista falhou em toda a linha. Enquanto não se tomarem medidas sérias e concretas de prevenção e controle da floresta, estes incêndios gigantes vão continuar independentemente do governo em funções. Aquilo que o Miguel dizia sobre a área ardida e sobre ignições tem a ver com a estatística que depois não transmite sempre, a estatística é a fotografia, não transmite sempre aquilo que é a realidade. Claro que depois de anos em que ardeu muito, como aconteceu em 2017, os anos seguintes até podem ser severos meteorologicamente, não vai arder, pela simples razão de que ardeu há pouco tempo e não volta a arder. É 7, 8 anos depois que o perigo está iminente e vindo um ano severo como veio este, 7 anos depois ou 8 anos depois, isso acontece. Mas mais importante, nós temos que ver aqui, por exemplo, o Miguel dizia agora a questão da defesa. Eu, em 2015, deixei ao meu sucessor, na Secretaria de Estado da Administração Interna, o relatório dos meios aéreos para missões de interesse público, que dizia claramente que o país tinha de comprar aviões de asa fixa, aquilo que normalmente, porque é a marca que os fornece, os Canadair. O que é que acontece? Deixámos aprovado um financiamento na altura dos fundos europeus, do Portugal 2020, para que Portugal comprasse, na altura, 2 meios aéreos Canadair. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Não estão. Porquê? Porque uma das primeiras medidas do governo do Partido Socialista foi retirar essa candidatura a Canadair e foi o Nuno Melo, como Ministro da Defesa, que agora assinou a compra dos Canadair. Ou seja, veja-me isto, nós tivemos 8 anos de Partido Socialista, já tínhamos decidido comprar os meios aéreos, pelo meio o Partido Socialista anulou isso e foi agora o governo da AD que voltou a esse caminho. É fundamental nós percebermos que enquanto não tivermos meios próprios, nós estamos nas mãos de uma área que é terrível do ponto de vista da contratação pública e da contratação de meios. A contratação destes aviões e destes helicópteros é terrível. Infelizmente, sobre este tema, a comunicação social nunca dá importância, porque quem falhou foi o Partido Socialista. Dá-lhes muito gozo e tem muitos interesses, sempre é nas falhas da direita, infelizmente. Mas o Partido Socialista é que enterra o país sempre. Volto a dizer, tive a experiência de o gerir, é péssimo, não há ninguém que passe por estas funções, seja do PS, do PSD, do CDS, que não diga o mesmo. Deixa-me só aqui colocar. Nós temos que ter meios próprios e o Partido Socialista abdicou disso. A falar dos governos PS, governo AD, mas a questão é... Não, estamos a falar de meios aéreos, Teresa. Sim, estamos a falar de meios aéreos, de os termos ou não. E quem decide se os temos ou não, quem os compra ou não, o plano existe. Mas a questão é, comprar ou não. Nós estamos a falar de meios aéreos, que é o que todos os especialistas dizem que é a fase final, é de combate. A jornalista podia deixar de ser tão tendenciosa. Comparar o Partido Socialista com o PSD nesta situação é de muito mau gozo. É verdade que os aviões são o último recurso, mas é o que as populações, quando estão aflitas, necessitam, e nisso o Partido Socialista falhou redondamente. Na prevenção, este governo ainda não conseguiu fazer nada. Como se lembram, existiram eleições há poucos meses. Infelizmente, o Partido Socialista fazia muita propaganda, mas fez muito pouco e ainda conseguiu estragar o que estava bem feito. Voltando à questão da prevenção, não é possível ter falei-lhe do planeamento. Sim, claro, mas deixe-me colocar a questão. Não é possível ter um planeamento que não implique os partidos que estão no governo, que seja indiferente, um plano de abordagem. Se nós temos os estudos feitos, a quantidade de pessoas que eu entrevisto aqui que dizem nós já apresentámos o estudo, está na gaveta. Acabámos de apresentar um estudo, está na gaveta. Não é possível ter um plano... Mas olha, se ouviu hoje o Presidente da Liga de Bombeiros, o Presidente da Liga de Bombeiros, o que disse à saída da Presidência da República é nós vamos apresentar propostas, mas felizmente, pela primeira vez, as nossas propostas estão num programa de governo, que é este. E, portanto, é possível, agora temos de ter tempo, é preciso perceber, este governo entrou em funções há um ano
E pouco, pelo meio teve umas Almeida, eleições. não é uma novidade. Para algo que é estrutural como isto, Como? O problema dos incêndios em Portugal não é uma novidade. O governo não chegou lá, pegou na pasta. Olha, aqui incêndios. É incrível como é que esta jornalista é tão tendenciosa. Tem um membro do governo do Partido Socialista ao lado que foi o maior culpado e que teve a governar nos últimos 9 anos e não o interroga nem o expõe desta forma. Tentar insinuar que um governo que tomou posse há pouco mais de 1 ano e que teve umas eleições pelo meio de não fazer nada é mesmo uma falta de respeito para com as pessoas. O Partido Socialista governou quase 9 anos e nunca ninguém disse o que o presidente da Liga dos Bombeiros disse sobre este governo, que foi o único governo até hoje que mostrou que estava preocupado e que ia colocar isto como uma prioridade de governo. Mas a jornalista continua a querer insinuar que o governo não fez nada. Começa a não haver paciência para jornalistas deste calibre. O presidente da Liga de Bombeiros disse que pela primeira vez está num programa de governo. Ou seja, pela primeira vez um governo assumiu essa responsabilidade. Durante estes anos, todas essas entidades de que fala vieram aqui. Quantas lhe trouxeram em antena um organograma criado pelo Partido Socialista que tinha uma agência e dezenas de entidades e que ninguém sabia o que fazia quem? Quantas vezes foi dito que foi um erro brutal ter criado uma série de salas de operações e de comandos subregionais quando o que era preciso era criar comandos distritais, manter comandos distritais e, quando muito, criar supradistritais. Foi tudo feito ao contrário nos últimos anos. E, portanto, é preciso reverter isso e é preciso ter a coragem. É preciso ter coragem para expor na comunicação social o quanto o Partido Socialista tem culpa nestes resultados. Formou muitas entidades e muitas subcategorias para colocar os seus amigos. É assim que o Partido Socialista funciona em todo lado. Depois, no final, como são tão incompetentes, o resultado é este. Mas a comunicação social continua a levá-los ao colo. O Partido Socialista anda a destruir Portugal há 50 anos e não há meio de nos livrarmos desta gente. De enfrentar alguns problemas, designadamente aqueles problemas que existem no terreno. É preciso, como lhe disse, coragem para dizer que o mato não pode ficar todo como está, a floresta não pode ficar toda como está. É preciso cortar, é preciso criar zonas de contenção, é preciso criar mosaico. E quando está a arder, é preciso fazer contrafogo. Muitas vezes é preciso queimar floresta para que mais floresta não arda e para que as casas e as pessoas não estejam em perigo. Só que isto é toda uma mudança de mentalidade. Certamente que se chamar aqui pessoas do ICNF e de outras entidades, vão-lhe dizer que não pode ser assim, porque por razões ambientais isto não se pode fazer. E o que é preciso é ter a coragem de dizer que há razões ambientais que são muito respeitáveis, mas mais respeitável que isso é a vida das pessoas e a preservação dos seus bens. E aí também é uma questão de coragem política que eu acho que este governo tem e desde logo teve ao consagrar no programa de governo uma série de medidas neste sentido que há muito vêm a ser defendidas. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, esperamos mesmo todos que este governo continue com essa coragem e essa visão. O ambiente é importante, mas muito mais importante é a vida das pessoas. E para que a vida das pessoas não esteja em risco, por vezes é necessário sacrificarmos o ambiente. Infelizmente, o Partido Socialista, nos últimos anos, colocou uma mentalidade nas pessoas que não coloca as pessoas como o bem mais precioso. Para agradar ao Bloco de Esquerda e ao Partido dos Animais, esqueceu-se do mais importante, as pessoas, a vida humana. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um goste. Se achares interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.